Agora já era? Já tá gravando, né? Então agora conta tudo. Então. Primeiro episódio aí, né, desse documentário, dessa série de vídeos de como tudo começou. Essa é uma pergunta bem frequente, principalmente para quem me conhece já faz algum tempo e me acompanha. Eu sempre fui daquelas de não malhar, não ir para academia, ter assim, aversão a esportes, e eu sempre comi muito mal. Para vocês terem ideia, eu vim provar banana ano passado. Então, não me julguem nos comentários, mas essa é a realidade. E por isso que algumas pessoas sempre me perguntam, principalmente as que me conhecem há algum tempo, Gabi, como que tudo começou? Como que você saiu, né, do 0 do 8 ao 80, né? E eu tirei um tempinho para contar um pouco essa história para vocês e deixar aqui algumas lembranças de como realmente foi essa jornada. Eu me mudei para São Paulo faz algum tempo, 2 anos vão fazer, e assim que eu cheguei em São Paulo, eu passei 3 meses, né, comecei uma tosse e ninguém descobriu o que era a minha tosse. E eu passei 3 meses buscando os melhores médicos, buscando os melhores tratamentos para melhorar. Até que, indo em um hospital, em outro, os médicos passavam ali muitos remédios como se fosse uma gripe, um vírus, uma rinite. Então, tudo que vocês imaginarem eu tomei, antibiótico, anti-inflamatório, e isso acabava deixando a minha imunidade muito mais baixa. Então, por mais que não fosse uma gripe, uma virose, nem nada disso, eu acabava pegando, né, outros vírus porque eu estava com a imunidade muito baixa. E nada de descobrir o que é que Gabriela tinha. Até que eu resolvi voltar para minha cidade natal. E na minha cidade, né, eu pedi uma ajuda ali, né, para minha família. Eu disse, gente, vamos procurar alguns médicos aqui também, vamos entender o que é que eu posso fazer para ter umas segundas, terceiras, quartas, quintas opiniões. Até que um dos médicos sugeriu eu fazer uma endoscopia. E eu fiz uma endoscopia e o único sintoma que eu tinha era a tosse, tá? Pra ficar bem claro. Mas isso me atrapalhava em tudo, porque chegava momentos que eu não conseguia nem falar de tanto que eu tossia. Então eu ficava com a voz rouca, eu ficava com mal-estar. Então era esse único sintoma. Só que ele foi capaz de me atrapalhar no trabalho, na vida pessoal, até que a tosse estava tão contínua que eu às vezes não conseguia nem respirar direito, eu tinha que ir pro hospital. Então, assim, durante 3 meses foi todo esse cenário na minha vida. E minha alimentação, ela continuava igual. Eu sempre comi muito hambúrguer, lanche. Eu sempre comi muita pizza. Meu café da manhã sempre era pão, muito queijo, muita manteiga, muito suquinho de caixa. Meu jantar sempre era iFood, principalmente morando sozinha em São Paulo, que eu tinha acabado de mudar. E atividade física, uma vez na semana para postar o tá pago no máximo, e só isso. E aí, nessa endoscopia, né, voltando ao cenário no qual eu voltei para minha cidade natal, fiz a endoscopia, e os médicos descobriram que eu tinha um início, né, uma gastroenterite moderada e refluxo, e tudo isso era um sintoma do refluxo. E bem curioso, porque algumas pessoas sentem queimação, algumas pessoas sentem ali, né, outras coisas, mas o meu foi a tosse. E quando o médico falou isso, ele disse, Gabi, você vai passar 7 dias fazendo uma dieta mais direcionada para o refluxo e você vai precisar mudar seu estilo de vida. Você é jovem, você precisa ter algum estilo de vida mais ativo. Então, praticar algum esporte, se dedicar a alguma coisa. E eu sempre tive pavor de musculação. Para mim vamos ali pegar peso, tipo, legal, né? Mas e o que mais, né? Então, eu já estava ficando muito ansiosa com essa novidade, né? Que eu ia ter que, de fato, escolher alguma coisa para fazer. E foi logo no auge, né? Há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora, literalmente em março. Era o auge que estava ali, né? A corrida. E eu disse, eu vou começar a trotar ali. Eu vou até deixar, foi muito engraçado que eu conheci a Manu City no meu segundo treino de corrida. E a gente correu junta no Ivira. E assim, o trote dela, eu tava num treino de tiro. Então, e passei os 7 dias fazendo a dieta que o meu médico recomendou, né? Eu tirei muita coisa ácida
tirei muita coisa com leite ali, que naquele caso estava me fazendo mal, para aquele momento específico, tá? E aí fiz uma dieta mais restritiva e comecei a corrida. Então eu fazia trotes ali, né, 3 vezes na semana, dias de terça, quinta e sábado. Eu encontrei uma assessoria, que foi a Target, e foi bem legal, porque quando eu cheguei, né, eu vi um mundo diferente. Eu comecei a ver ali que realmente tem uma ciência por trás da corrida. Você não pode simplesmente só chegar e correr, tacar pau na máquina, como eu digo. A gente brinca hoje em dia com isso, mas não é assim sempre. Então, eu conheci a Target, né? Aí voltei para São Paulo, né? Depois disso, conheci a Target, fiz essas corridas ali, né? Comecei a fazer os meus treinos de corrida. Comecei a gostar muito da corrida. Diferente do que muitos acham, eu não nasci para correr, né? Algumas pessoas dizem, não, correr tem que ter o dom, você nasceu para correr, ou tal pessoa nasceu para correr. Nunca foi assim. O meu início da corrida, se a gente for falar até de pace, né? Que é algo bem polêmico hoje em dia, mas eu gosto sempre de comentar que a gente precisa comparar o nosso pace, a nossa resistência, com a nossa quando a gente começa. Isso é muito importante, até pra gente saber, não só. Ninguém é obrigado a evoluir todo dia, mas eu queria crescer na corrida, eu queria realmente ver resultados. E quando eu comecei a correr, pra vocês terem uma ideia, o máximo que eu conseguia fazer, o meu longão da corrida, eram 2,6 km. E eu vou botar até pra vocês aqui, eu fiquei super feliz no dia que eu fechei os 3 km, que foi ali quase uma volta completa no Ibirapuera, no parque. E eu fiquei, assim, super feliz. Eu até me emociono lembrando, porque foi uma vitória mesmo. Só que eu comecei a sentir dor. Então, a lesão, ela bate na porta de todo mundo, né? Imagina um corpo que nunca tinha sido treinado, um corpo que não estava fortalecido, do dia para a noite começar a treinar a corrida. Então, isso foi algo que a assessoria teve muito cuidado comigo. Eles diminuíram o volume, então eu começava a caminhar e trotar ao invés de correr sem parar, né? Que para mim era muito ali naquele momento os 3 km. Então, eu comecei a trotar e caminhar e fortalecer. Então, eu procurei ajuda, né, para essa parte de fortalecimento, e aí eu tive que aceitar, né, a bendita academia, a musculação. E aceitei, comecei a fazer 2 a 3 vezes na semana, até que as dores foram passando. Eu passei ali, eu lembro que foi um período de 4 a 5 meses com muito foco no fortalecimento e fazendo corridas sempre intervaladas, que a gente chama. Eu não fazia muitos treinos de tiro e eu fazia mais esses treinos mistos, né, que a gente tem. Até que eu comecei a estabilizar, comecei a aumentar o volume da corrida, e a assessoria que eu faço parte, ela também é uma ONG. Então, eu comecei a ver os meninos e as meninas que treinavam, que eles faziam triatlon. E, gente, juro, eu não fazia ideia do que era o bendito triatlon. É engraçado que uma vez eu liguei para minha avó para contar sobre o triatlon e ela falou assim: desde pequena você gosta desse negócio, né? Eu fiz, não, vó, não sei nem o que é triatlon. Como que desde pequena eu gosto de triatlon? Ela falou, eu pensei que era teatro. E que eu já fiz teatro há muito tempo, mas não tem nada a ver com teatro. E eu expliquei para ela, e aí, assim, eu via muitos meninos fazerem transição no Ibirapuera. Então, eles chegavam de bike e já iam correr. E eu ficava, pô, eu não sei andar de bike. Será que um dia vai rolar o triatlon? E eu conversando com o meu treinador, ele falou, por que você não tenta vir aqui, eu boto os cones e a gente treina um pouco de bike. Eu vou deixar para vocês os vídeos desse dia, mas foi muito legal, porque eu não sabia subir numa bike, eu nunca pedalei na minha vida. Minha experiência com bike foi com, como que se diz? Acho que é bike com 4 rodinhas, sabe? Que tem 2 do lado, e enfim, a bike normal mesmo. Então, quando eu era muito pequena, e depois de tudo isso, né, eu resolvi tentar. E tentei nesse dia lá no parque, foi muito legal. Assim, tive algumas quedas, fiquei ansiosa, mas consegui. E aí eu perguntei, né, poxa, será que não dá pra gente começar a pensar em um dia eu fazer um triatlon? Por que não? E o legal do triatlon, eu vou deixar até essa dica para vocês aqui que são corredores e estão aqui nesse vídeo ou que estão começando no triatlon, é que o triatlon ele é menos lesivo que a corrida. Por quê? Porque você dá estímulos diferentes para o teu corpo. Então, isso foi algo que eu pensei, eu disse, poxa, isso pode ser legal, porque eu vou pedalar, que é diferente da corrida, e eu vou nadar, que é diferente de pedalar e correr. Então, você estimula seu corpo de forma diferente. Então, foi assim, né, que eu disse, num belo dia, numa aula, vendo o pessoal lá, vou tentar pedalar também. Fui pedalar,
começamos a treinar esses pedais, né? Eu não tinha bike, alugava a bike do Ibirapuera, tem uma foto que eu vou deixar para vocês, do Fotop, inclusive, eu com a bike alugada lá no Ibirapuera, treinando bike. E eu saía da bike e ia correr, e fazia essa transição, né, ali em alguns treinos específicos, todos com volume orientado ali para o que eu precisava. Só que eu precisava nadar. E eu também não sabia nadar e eu tinha muito medo de água, assim como vários de vocês que estão assistindo devam ter. Medo de águas abertas, medo de me afogar, medo do jacaré, medo da cobra, medo das pessoas mortas embaixo da água, medo de ficar sem respirar. E eu imaginava assim, 1000 coisas que poderiam acontecer se eu estivesse nadando. Então, eu dizia, eu acho que eu não vou para um triatlon, acho que eu vou para um duatlon. E até explicando para quem está assistindo e não sabe, existem basicamente algumas modalidades, né? O triatlon, que são as 3, o duatlon, que é a bike e a corrida, e o aquatlon, que é a natação e a corrida. Só que como eu já tinha começado a pedalar, eu pensei, né? Poxa, eu vou ter que testar. E aí fui fazer uma aula de natação aqui perto da minha casa, e não me afoguei, mas também não consegui completar. Tipo, a chegada na piscina era 12 metros, eu não consegui completar. No meio da piscina eu já tava afundando. Tipo, eu batia a perna e afundava e não sabia o que acontecia. E foi muito engraçado porque o professor me perguntou, antes eles me perguntaram, né? Qual que vai ser a aula? É intermediário, iniciante, avançado? Não, e aí eu, né? Aquelas. Não, intermediário. É igual a aula de inglês, né? Que você, não, eu entendo tudo, mas para falar, é tipo isso, né? Tipo, não, intermediário. E aí na aula, tipo, o professor no final, com todo o jeito do mundo, ele fala comigo assim, então, Gabriela, deixa eu te explicar. Eu acho que você vai ter que ir pro iniciante. E aí eu falei, não, mas tudo bem, tipo, eu percebi, né? E ok, vamos, né? E assim, começar algo do zero, do início, assim como a bike e a natação foi para mim, tem um mix de coisas, né? Tem um pouco do ego, né? Eu acho que tem um pouco de você, pô, eu depois de velha, depois de, assim, de mais de anos, ter que começar a aprender a nadar, e era engraçado que as pessoas que nadavam comigo na minha turma eram pessoas, tipo, super jovens, bem mais jovens que eu, né, eu digo. Então, isso você fica com isso, só que depois você começa a ver por outra perspectiva. Assim como tinham pessoas bem mais jovens que eu, em outras aulas que eu fui, também tinham pessoas bem mais velhas que eu. E aí você vê que não tem isso de idade, não tem isso de estar certo ou errado, de momento certo. E eu acho que esse foi uma das principais viradas de chave quando eu também comecei na natação. Então, como vocês viram, né? Comecei na bike, aprendi, depois fui para natação, aprendi, sempre encaixando esses treinos, até que chegou o momento que a gente decidiu fazer a minha primeira prova de triatlon. E triatlon, para quem também não sabe, uma dica para vocês aí é que não é só Ironman, tá? Você pode ser um triatleta fazendo diversas provas de triatlon, inclusive existem muitas distâncias. Existe a distância super sprint, que é uma distância menor. Eu vou deixar na tela aqui para vocês as distâncias, mas existe a super sprint, que é bem menor ao início. Existe a sprint, existe a standard ou a olímpica, e existe o 73 e o Ironman Full. Então existem várias outras distâncias, além, né, da prova de Ironman. E isso é legal, muita gente acaba pulando, né? Eu vou fazer um Ironman, vou direto para o Ironman. Tá tudo bem, cada um, cada treino. O que eu quis, né? Eu quis viver cada etapa. Eu acho que para quem saiu do zero, depois de uma doença, que não sabia nada, que não tinha nenhum contato com esporte, eu precisava vivenciar aquilo para ver se eu gostava, aquela adrenalina, se aquilo me fazia bem como eu realmente esperava. Até que eu decidi fazer o meu primeiro super sprint, que é uma provinha curta. Eu lembro que eu queria ir pro sprint, eu até me arrepio contando, porque assim, eu queria muito ir pro sprint, que é a segunda distância, né, vamos dizer assim. E eu conversei com o meu treinador e eu dizia assim pra ele, não, mas quem faz 400, o super sprint é 450 metros e o sprint era 750. E eu falei, mas quem faz 450? Faz 750. Quem corre? E era tipo 2,5 de corrida. E pra mim, tipo, que já tava mais, sei lá, quase um ano ali, 2,5 de corrida já era muito fácil, tipo, eu queria 5. E aí eu ficava, não, muito simples, é muito fácil. Ele fazia, calma, Gabriela, calma, que você vai fazer os 3 juntos, você não sabe como é, você não sabe se você vai gostar, testa. E aí, assim, né, eu disse amém, e aí testei, fui fazer o super sprint.
Mas eu tenho um ponto, né, que eu falo bastante. Muita gente diz assim, o ciclo para a prova, o ciclo para o 73, ou o ciclo para, enfim, seja corrida, triatlon, o que for. Muita gente costuma dizer que o ciclo é a fase mais importante, né, e a prova é para você se divertir, é para você... a prova ali, né, simplesmente vai acontecer, tipo, como se a prova não importasse tanto. E para mim é o contrário. Na verdade, para mim, eu fiz tudo isso e eu tenho que chegar até o fim, que é a prova. Então, para mim, a prova, ela é muito importante. Ela é uma conclusão de algo que eu fiz durante um período inteiro. Então, para mim não existe isso de, eu vou para uma prova para simplesmente ser o fechamento aqui, tipo, tudo que eu fiz até agora já foi importante e a prova não é importante. Para mim não existe isso. Para mim a prova é muito importante. Então, quando eu fiz essa minha primeira prova, eu vou deixar até algumas fotos pra vocês, eu fiz o super sprint e, eu saí com o coração na boca. Eu fiz assim, eu dei realmente o melhor que eu podia. Tive alguns imprevistos e eu acho que o triatlon me ensinou muito isso. Que, assim, você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, e às vezes você não tem o plano D e você precisaria dele. Então, sua bike pode dar problema, você pode estar sem seu mecânico, você pode ter uma lesão no meio da prova, você pode se machucar, pode estar chovendo, pode estar frio, o sol pode estar torrando, você pode esquecer um equipamento, você pode esquecer uma suplementação, e eu acho que essa foi uma das lições mais valiosas que o triatlo me trouxe, que é estar sempre preparada, mas saber que nem sempre estar preparada vai fazer com que você tenha um melhor resultado. E isso eu levo para a vida. Então, a minha história com o triatlon, ela basicamente começou assim, de uma doença, depois eu quis aprender uns novos esportes, e hoje em dia, o triatlon, assim, eu não me vejo mais sem o triatlon, e eu me dedico muito para que eu consiga encaixar ele no meu dia e também influenciar as pessoas que estão ao meu redor a praticar esporte, a ter uma vida mais saudável, a ter realmente uma vida que a gente consiga aproveitar e ter longevidade. E eu espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo. Compartilhei com vocês aqui um pouquinho da minha intimidade, de como começou tudo isso e de pessoas importantes que estiveram comigo durante todo o processo. Então eu tive aí um super treinador do meu lado, eu tive toda a minha família, eu tive o meu esposo que ali desde o início me incentivou muito na corrida. E eu tive ali também apoio de vários parceiros, inclusive em provas que eu comecei, e de vocês que sempre acompanham aqui quando eu tô compartilhando vídeos, rotina. Então, espero que vocês tenham curtido e os próximos vídeos aqui da série desse documentário do Iron também estão por vir. Então, deixa o like, o comentário com as sugestões para os próximos documentários, aí também que vai vir os próximos temas. E um agradecimento especial ao Thiago, que está aqui gravando tudo para vocês. E eu vou deixar também aqui as informações de contato dele.